enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados, não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território, sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então o trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue e busque o juízo, e não tarde em fazer justiça. Antes de continuarmos, algo que é muito claro no texto, ele está falando sobre o sofrimento dos moabitas quando a ira de Deus fosse derramada sobre eles. Porque os ímpios se alegraram quando Israel for levado para o cativeiro. Aqui está dizendo que Israel iria ser levado para o cativeiro, é o bloco do livro do profeta Isaías. E os ímpios iriam se alegrar. Mas haveria um momento em que os próprios ímpios seriam punidos e eles sofreriam com uma dor tremenda. Fugitivos, pessoas assassinadas, mortas. E é interessante que, enquanto Israel sofre, os ímpios se alegram. E a questão agora está sendo invertida, os ímpios estão se alegrando, estão sofrendo. Israel tem o seu rei no tabernáculo de Davi, que busca fazer a paz. Não há como a bênção do Senhor ser para o seu povo e eles serem favorecidos, porque a história ela caminha para os muitos eventos na história de juízos parciais do Senhor. Eles representam, essas visitações parciais, elas representam o culminar da história. Perceba que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: assim como nos dias de Noé, o que foi que Noé fez? Noé pregou e disse: olha, o Senhor falou que vai enviar uma chuva para todos entrarem na arca. E todos ficaram: que é isso, Noé? Todos cuidando da sua própria vida. Aí o Senhor Jesus disse: assim como nos dias de Noé, cada um cuidava dos seus próprios interesses. E veio o Filho do Homem. Assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, como o Senhor ali derramou a sua ira e destruiu. Aquele visitação de juízo é uma representação do que o Senhor vai fazer no dia final. Esses eventos, a ida para o cativeiro babilônico, a disciplina do Senhor, a ira do Senhor para com as nações ímpias, representam esse visitar do Senhor que culmina no dia da visitação final. Para os ímpios, sofrimento. Para o povo do Senhor, alívio. Você lê do verso 1 ao verso 4, até a metade do verso 4. Todo o verso 4 fala sobre a destruição dos ímpios, verso 1 ao verso 4. Mas o verso 5 mostra algo completamente oposto, o alívio para o povo do Senhor. O verso 6 diz: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor. Mas todo esse seu orgulho é vão, por isso Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Ki Haresete. Porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendia até Jazé e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com pranto de Jazé pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale. Pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu a eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Ki Heres. Quando Moabe se apresentar e se
cansar nos lugares altos, quando entrar no meu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra do Senhor. Há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficará será pouco, pequeno e fraco. Moabe será completamente destruída pela ira do Senhor, mas há uma esperança, uma palavra de esperança para Moabe. O versículo 12. Quando ela se apresentar, quando ela entrar no santuário, toda a palavra de juízo é até que o homem se arrependa e creia no Senhor. A moabita, Ruth, ela vai ser trazida para o meio do povo do Senhor e ela vai ser parte da genealogia de Cristo. Ela vai se casar, vai ter filhos, da sua descendência virá Davi e da sua descendência virá Cristo. Para os moabitas que crerem no Senhor, para os estrangeiros, os ímpios, todos aqueles que não creem no Senhor podem ter momentos de alívio, mas serão destruídos. Mas os que se arrependem encontram graça e misericórdia. O texto, meus irmãos, ele fala do tratamento do Senhor para com os ímpios, mas certamente nos traz uma reflexão sobre o tema da ira de Deus, como Deus tem prazer no arrependimento. Então, nesse momento em que vamos fazer a oração de confissão, oremos ao Senhor, confessemos os nossos pecados, expressemos o nosso arrependimento diante das nossas faltas diante de Deus, porque Deus tem prazer em ouvir o nosso arrependimento.